Boa noite, irmãos, graça e paz. E mais uma vez estamos visitando você, a sua família, a sua casa, através da nossa transmissão online. Estamos falando diretamente da Igreja Presbiteriana Independente de Monte Sião, sul de Minas Gerais, muito próximo a Águas de Lindóia. E é sempre bom compartilharmos o amor do Senhor, compartilharmos a palavra de Deus, compartilharmos um tempo de intercessão, um tempo de louvor, de adoração. E se você tem algum pedido, pode enviar pelo nosso WhatsApp, ou pelo Facebook da nossa igreja, e nós teremos o maior prazer de interceder no final dessa transmissão pelos seus pedidos. E vamos orar nesse momento. Pai, que o Teu Espírito Santo nos acompanhe, nos dirija nesse tempo de celebração, nesse tempo de ensino, nesse tempo em que nos acercamos de Tua Palavra para crescimento espiritual. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a cada pessoa que acolhe esta mensagem neste momento. Em nome de Jesus, que o Senhor ministre em cada coração, em cada lar, em cada família. No nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Toda semana nós convidamos alguém para participar da nossa música, e agora nós teremos a apresentação musical da Natália e Giovana Vieira Pereira. Elas são irmãs e elas estão hoje ministrando cântico ao Senhor. Faz estremecer tudo em mim, faz derreter o meu coração, me tira o medo, me conta segredos, aumenta minha fé, revela quem és. Tu és Emmanuel, quem se entregou, nunca ninguém assim me amou. A tua glória faz com que eu voe mais, me leva bem junto a ti, me faz flutuar ao som da tua voz, pulsa o meu coração, meu derramar de amor me faz dançar, faz estremecer tudo em mim, faz derreter meu coração, me tira o medo, me conta segredos, aumenta minha fé, revela quem és. Tu és Emmanuel, o quem se entregou, nunca ninguém assim me amou. A tua glória faz com que eu voe
tua glória, Senhor. Viverei, viverei para a tua glória, Senhor. Dançarei, dançarei para a tua glória, Senhor. Viverei para a tua glória, Senhor. Dançarei, dançarei para a tua glória, Senhor. Viverei, viverei para a tua glória, Senhor. Dançarei, dançarei para a tua glória, Senhor. Viverei, viverei para a tua glória, Senhor. Louvado seja Deus. Esse momento é um momento de meditarmos a palavra do Senhor, de sermos ministrados pelo Espírito Santo. Há algumas semanas eu iniciei uma série de mensagens cujo tema é Jesus nos conta quem é Ele. E o nosso objetivo é analisarmos o que o Senhor Jesus disse a respeito ou sobre o seu ministério e quem de fato Ele é. Isso tudo nós temos investigado no Evangelho de João. E em primeiro momento nós falamos que Jesus responde quem é Ele, dizendo, eu sou o pão da vida. Isto está lá em João capítulo 6, 35 em diante. No segundo momento ele disse, eu sou a luz do mundo, João capítulo 8. Em terceiro momento Jesus disse, eu sou o bom pastor, João capítulo 10, de 10 a 16. E em quarto momento, foi a semana passada, nós falamos, eu sou a porta. Jesus é a porta e como porta das ovelhas, ele se coloca como único recurso para a salvação. Nos concede a liberdade de ir e vir, nos concede a provisão, o cuidado e a segurança como porta. E hoje nós queremos continuar nessa mesma, respondendo, o próprio Jesus respondendo e nos contando quem é Ele. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em João capítulo 11. João capítulo 11 é a narrativa da ressurreição de Lázaro. Mas dessa narrativa nós não vamos contar a história, que é bem conhecida. Nós vamos apenas ler o versículo 25 e o versículo 26 do capítulo 11, que diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos orar mais uma vez, buscando a direção do Senhor. Pai, que o Teu Espírito Santo nos edifique nesta hora, nos dê a liberdade, nos dê a tranquilidade de investigarmos a Tua palavra, de buscarmos instrução para a nossa vida. Ó Pai amado, que cada pessoa que nesse momento recebe essa mensagem seja edificada por Ti, em nome de Jesus. Amém. Bom, enquanto nós vamos responder e nós vamos buscar na palavra de Deus, o Jesus contando quem é Ele, e Ele dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Exatamente nesse momento em que nós estamos transmitindo essa mensagem, hoje nós estamos numa estatística muito difícil para o povo brasileiro. Cerca de 260 mil óbitos. São famílias enlutadas, algumas famílias perderam mais de 1, 2 ou 3 parentes próximos. E são pessoas que estão vivendo a luta, a angústia da saudade, a dor, a insegurança. Exatamente nesse momento, nós vamos falar de Jesus como a ressurreição e a vida. Vamos analisar essa expressão de Jesus, mas primeiro eu quero confirmar que a Bíblia como um todo, ela fala muito de ressurreição. Lá em Isaías 26, 19 diz assim, os teus mortos viverão, os seus corpos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho é orvalho de luz, e sobre a terra das sombras falo-ás cair.
É a palavra de Deus no profeta Isaías, e lá em Daniel também, no capítulo 12, diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. O profeta Oséias também fala sobre a ressurreição do Senhor, em Oséias capítulo 6, é uma palavra profética, e ele diz assim: depois de 2 dias nos ressuscitará, ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Mas queremos hoje, diante de todas essas mazelas, essas dificuldades, falar sobre a ressurreição, falar sobre quem é Jesus como ressurreição e a vida. Nós até já acostumamos, as empresas funerárias em muitas cidades, em muitos municípios, já colocam até este versículo, Jesus falando: eu sou a ressurreição na vida. A vida. E é um trecho da palavra de Deus, em João 11, 25 e 26. Bom, mas quando eu falo de ressurreição, eu estou dizendo, sendo ressurreição e a vida, Jesus demonstrou o seu poder sobre a morte. A primeira grande afirmativa sobre o fato de Jesus ser a ressurreição e a vida é ele triunfar sobre a morte. A morte é uma experiência mais dolorosa do ser humano, isso porque lhe tolhe, lhe rouba as atividades, arrebata, mata os nossos sentimentos, nos ocasiona dor da separação, e nesse momento em que estamos meditando, em que estamos transmitindo, milhares de pessoas estão vivendo esta dor intensa no coração. Evidentemente, durante o Evangelho, durante o ministério de Jesus, os evangelhos narram que Jesus teve que enfrentar momentos com pessoas mortas, e a Bíblia está cheia de narrativa. Jesus não sucumbiu diante das mazelas da morte. O próprio Jesus ressuscitou, ele ressurgiu dentre os mortos, como o profeta Oséias anunciou. Jesus nasceu, ele se entregou a si mesmo por nós, mas a morte não conseguiu detê-lo, tanto que o apóstolo Paulo diz: onde estás, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão, as tuas amarras, as tuas correntes? E vamos pensar em alguns textos que a Bíblia fala e narra no ministério de Jesus, em que ele é chamado a testemunhar do Pai ressuscitando alguém. Há um caso especial lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, 12 em diante. Jesus estava indo com uma multidão eufórica com Jesus, porque Jesus fazia muitos milagres, muitos sinais, e as pessoas queriam ver esse Jesus fazendo milagres e sinais. Então essa multidão vai atrás de Jesus, e eles estão passando por uma cidade chamada Naim, e ali naquela cidade tem uma outra multidão vindo, só que essa multidão não está alegre, essa multidão está chorando, porque seguia o enterro de um garoto, filho único de uma mulher que era viúva. Portanto, a esperança de futuro daquela mulher já estava em xeque, porque o seu filho, que poderia crescer, trabalhar e sustentar a própria mãe, esse menino agora está morto. Então a multidão sai da cidade de Naim para sepultar aquele garoto e vem chorando, enquanto a outra multidão vem com Jesus, e essa multidão vem alegre e eufórica, porque Jesus fazia milagres. As duas multidões então param. Imagina o silêncio da parada da multidão. O texto diz, versículo 12 do capítulo 7 de Lucas: quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora o filho único de mãe viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Logo o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela e disse: não chores. Então, chegando, tocou a esquife, e quando pararam os que o levavam, disse: moço, eu te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar. Então Jesus o entregou à sua mãe. Uma outra tradução diz que Jesus restituiu aquele menino à sua mãe. Mas é interessante
que aquelas multidões, uma vem com Jesus eufórica, outra vem com aquela viúva chorando, e quando acontece esse sinal de ressurreição, simplesmente as duas multidões se unem e gritam de alegria e anunciam: grande profeta se levantou entre nós, o Senhor visitou o seu povo, e glorificavam a Deus. Aquilo era tremendo, porque Jesus é a ressurreição e a vida, aleluia. O segundo exemplo no Novo Testamento também está em Lucas, capítulo 8, versículo 49 a 55, diz o seguinte: enquanto ainda falava, veio alguém da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Bom, vamos pensar o seguinte: essa é a história de Jairo e sua filha. Jairo é uma autoridade religiosa, ele procura Jesus dizendo: minha filha está muito enferma, está quase morta, vem, visita e ora por ela, impõe as mãos. E Jesus foi com ele, só que no meio do caminho apareceu uma mulher que tocou nas vestes de Jesus, aquilo parou a multidão, a mulher foi curada de um fluxo de sangue, e aquilo demora, e aí então alguém vem avisar: olha, não precisa mais, porque a menina já morreu. Mas a reação de Jesus nos chama a atenção. Jesus, porém, ouvindo, respondeu: não temas, crê somente e será salva a menina. Tendo chegado a casa, a ninguém deixou entrar com ele, senão Pedro e João e Tiago, e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Ele, porém, disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. Riam-se dele, sabendo que ela estava morta. Então ele, tomando-lhe a mão, exclamou: menina, levanta-te. E o seu espírito voltou, e ela se levantou. Imediatamente Jesus mandou que ele desse de comer. Veja, uma coisa espetacular. Agora Jesus está dizendo: essa menina está dormindo, e Jesus sabia o que ia fazer exatamente, mas nesse momento as pessoas não acreditavam, porque ali estavam as pessoas que tocavam música, estavam as pessoas que choravam, que os carpideiros, as pessoas que contratavam para chorar no falecimento de alguém, e aquelas pessoas estavam preparadas ali e estavam envolvidas. E quando Jesus disse que a menina estava dormindo apenas, as pessoas riram agora, não da situação da dor da família, mas da situação daquele profeta que está entrando, daquele homem que está entrando, que ainda era um ilustre desconhecido para alguns. E Jesus então entra com os seus 3 apóstolos e os seus 3 discípulos, e ele entra então com os pais da menina, e ele ordena, e aquela menina é restituída à sua família, aleluia. Porque Jesus é a ressurreição e a vida. Mas o texto de João 11, quando nós falamos de Jesus a ressurreição, ele narra a história de Lázaro. Lázaro, o amigo de Jesus, suas irmãs amigas de Jesus, e ele está doente, e as irmãs mandam avisar Jesus para que ele vá lá orar por Lázaro. E elas sabiam que Lázaro seria curado se Jesus chegasse. Mas Jesus ainda levou um tempo até chegar lá, e alguém disse: Lázaro está morto, a ponto de Jesus chorar. Mas quando chegou lá, ele mandou abrir o túmulo, e as irmãs de Jesus disseram: mas isso já está cheirando mal, porque já faz 3 dias que ele faleceu. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. E ele ordena para tirar a pedra, e ele ordena que Lázaro saia, e Lázaro saiu, e tudo aquilo foi espalhado, toda aquela notícia foi contada, porque aquela morte era para a glória de Deus, aleluia. Porque Jesus é a ressurreição e a vida. E através dos exemplos que nós citamos, nós entendemos esse amor de Deus e essa expectativa da ressurreição. Jesus, como ressurreição e vida, e a vida, demonstrou seu poder sobre a morte. Sendo a ressurreição e a vida, Jesus é a nossa garantia da nossa ressurreição no final. Sempre nós olhamos para a Bíblia do ponto de vista das promessas de Deus. E diz o texto da Escritura Sagrada que Jesus nos ressuscitará no último dia.
Falando do contexto de ressurreição corporal, o apóstolo Paulo se expressa lá em 1 Coríntios 15, 19. Se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos todos os homens os mais dignos de dor. Ainda vamos olhar para o versículo 18, quando o apóstolo afirma que quem não crê na ressurreição está perdido. Se não cremos na ressurreição, é vã a nossa fé, é vã a nossa esperança. É o que diz o apóstolo Paulo. Lá em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, diz: porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, à voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Esta é uma visão do futuro. Uma visão do futuro para aqueles que creem em Jesus. Quando a Bíblia afirma sobre a vida eterna, ela fala de viver eternamente com o Senhor. A morte não limita, mas temos a comunhão eterna com o Senhor e há a ressurreição dos mortos. Eu vou ler mais um pouquinho em 1 Coríntios 15, 35, 38. Mas se alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E com que qualidade de corpo vem? Insensato. O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas simplesmente o grão, como o grão de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprouve, e a cada uma das sementes um corpo próprio. É claro que a Bíblia fala de uma ressurreição corpórea, mas não nesse corpo corruptível, nesse corpo que obedece à cronologia do tempo, nesse corpo de 10 anos, de 1 ano, de 15 anos, de 20 anos, de 30, de 40, 50, 60, 90, seja lá quanto for. Ouvimos falar de pessoas de mais de 100 anos. Agora, realmente, no início dessa vacinação, já ouvimos falar de muitas pessoas com mais de 100 anos que já foram vacinadas. Não sabemos quanto dura o nosso corpo, mas sabemos que ao estarmos com o Senhor eternamente, Ele nos ressuscitará com um novo corpo. Versículo 52 do capítulo 15 de 1 Coríntios. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aí eu vou ver um pouquinho essa palavra transformado no grego. Nos traz essa ideia de trocar uma coisa por outra. Ou seja, um corpo corruptível por um corpo incorruptível. O novo corpo, essa transformação, será incorruptível. Um corpo glorificado, espiritual. Não sabemos, não se trata de ser fantasma. E aí prossegue o texto bíblico, versículo 42. Assim também é a ressurreição. É a ressurreição em incorrupção. Semeia em vergonha, é ressuscitado em glória. Semeia-se em fraqueza, é ressuscitado em poder. Semeia-se corpo animal, é ressuscitado corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Vamos assim pensar. Há muita verdade nessa esperança que a Bíblia nos ensina, a total verdade. Quando Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, Ele está nos desafiando a mantermos a nossa esperança a despeito das perdas e
do nosso corpo envelhecer e enfraquecendo com os anos. Em Deuteronômio 12, 2 diz: e muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Desculpe, Daniel 12, 2. E muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo. Falando sobre a vida eterna, João 5, 28 e 29, não vos admireis disto, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão, os que vivem tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Olha, observe bem que o Senhor nos afirma esta ressurreição, ou para a vida eterna, ou para o juízo eterno. Então Jesus, sendo ressurreição e a vida, Ele nos garante a ressurreição final. Sendo Jesus a ressurreição e a vida, Ele nos oferece, Ele oferece a vida aos mortos espirituais. Sabendo que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Portanto, se há uma morte física, há também uma morte espiritual. E além, quando ele diz eu sou a ressurreição e a vida, ele se refere agora a uma vida espiritual. Ele se refere àqueles que estão mortos, segundo lá em Efésios diz, em seus delitos e pecados. E ainda nos diz, e Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. De fato, Jesus, quando se declara ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morto, viverá, de fato, ele leva cada cristão a olhar para o futuro com esperança no Senhor. Efésios 2, 1, nós já citamos, diz assim, Ele nos vivificou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, estando nós ainda mortos em nossos delitos, Ele nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Olha, a condição para você sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus é que você estava morto e Jesus lhe deu uma vida nova. Então agora essa vida que eu estou falando é no sentido espiritual, é no sentido de pecado, de afastamento de Deus, é de estar morto nos seus delitos e pecado, e Jesus lhe dá a vida. Quando ele diz eu sou a ressurreição e a vida, há uma referência à vida eterna, à ressurreição do corpo, mas há uma referência à vida espiritual. João 5,24 ainda diz, em verdade vos digo, quem crê em mim, ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aleluia. Sendo a ressurreição e a vida, Jesus nos ensina, Ele demonstra o seu poder sobre a morte em seu ministério terreno. Ele constitui-se a garantia da nossa ressurreição nos últimos dias, no final. E Ele oferece vida àqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados. Sendo a ressurreição e a vida, Jesus nos mostra uma maneira nova de encarar o futuro. Mas encarar com esperança. A todos vocês que tiveram as suas perdas, vive esse momento de caos, essa luta da saudade e da dor, creia no Senhor, nessa esperança da ressurreição, em Cristo Jesus, na vida eterna que Ele nos dá, na sua vida. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que Deus abençoe você, minha irmã. Nós vamos agora ouvir mais um cântico, dessa vez é a Natália sozinha que irá cantar.
te ofertar é um quebrantado coração. Eu queria ter muito, muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Conhecer a Deus é ir mais além, é rasgar o céu com o coração, é tocar a Deus com uma canção de um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Traz o céu pra nós. Move o coração de Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, é tempo de intercessão, é tempo de orarmos, é tempo de ministrarmos. Estamos aqui, continuamos orando pela doutora Michele. Doutora Michele, a nossa ligação com a família dela já é de muitos anos e ela continua entubada lá em Presidente Prudente, no hospital. Vamos orar por ela, continuar orando por ela, por seus filhos, seu esposo, seus pais, amigos, todos que estão angustiados, estão sofrendo nessa expectativa. E cremos na ação de Deus. E aqui também estamos recebendo o pedido do nosso irmão presbítero Giuliano, conhecido como Zóio. Ele acabou de saber que está com a Covid, está bem, sintomas leves. Vamos orar por ele, por sua família, que Deus o recupere em breve. Nós temos várias pessoas que têm nos pedido oração, que Deus abençoe a cada um. E vamos orar também por essa situação no nosso país. Gente, os hospitais lotados. Eu quero orar especialmente pelo nosso hospital que atende a nossa região aqui, nossos municípios da região. É o Hospital Samuel Libani, em Pouso Alegre. O prefeito de Pouso Alegre e o diretor clínico do Hospital Samuel Libani fizeram uma live essa semana, dizendo que o Hospital Samuel Libani está no seu limite. Tem dinheiro, tem leito, dá para aumentar a capacidade, mas não tem pessoal para contratar, para colocar em cuidar desses pacientes nesses leitos. Tem tudo, mas não tem profissional disponível para assumir. Então é um momento de caos em todo o país e no mundo inteiro. Vamos orar? Vamos colocar diante do Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu creio que o Senhor age soberanamente. Eu creio também que o Senhor, ao se declarar como ressurreição à vida, nos dá a oportunidade.
a esperança que se renova em nós. Em nome de Jesus, ó Pai, te louvamos. E te louvamos agora, Senhor Deus, pela convicção que temos, a nossa fé que nos dá essa esperança, porque o Senhor mesmo nos colocou ao coração. Em nome de Jesus, oramos agora pela doutora Michele. Senhor, a Michele está ali, internada e entubada, e eu sei que é só o Senhor mesmo para intervir. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa seu esposo, seus filhos, seus pais, seus irmãos, ó Pai, seus amigos que estão angustiados, em nome de Jesus. Agora colocamos a vida do nosso presbítero, Zóio, sua esposa, em nome de Jesus, recupera os teus servos e tranquilidade nesse tempo de isolamento. Em nome de Jesus, colocamos as dezenas de pessoas que estão com a Covid aqui em nossa cidade e em todo o Brasil. Colocamos essas famílias que estão enlutadas, vivendo a saudade e a dor das suas perdas. Pedimos a tua graça, tua bênção, especialmente para os pastores ali do presbitério de Maringá, que estão com a Covid, em nome de Jesus. Em nome de Jesus também queremos entregar agora, Senhor Deus, o nosso hospital ali em Pouso Alegre, Samuel Libani, que o Senhor entre com providência para que apareçam profissionais adequados à necessidade do povo. Em nome de Jesus, pedimos por médicos, enfermeiras, fisioterapeutas, psicólogos, pessoas de farmácias que vão atuar nesses novos leitos, em nome de Jesus. Também em todo o Brasil, ó Pai, governadores estão tendo que tomar posições mais drásticas, doloridas, do ponto de vista econômico. Mas, Senhor, misericórdia das famílias que precisam ver os seus queridos, pelo menos internados, em nome de Jesus, ó Pai. Dá sabedoria às autoridades. Senhor, entra com a tua providência nas vacinas, em nome de Jesus. Clamamos a Ti. Cremos que o Senhor é um Deus poderoso, infinitamente mais, capaz de fazer tudo quanto pedimos ou mesmo pensamos. Nós entendemos que o Senhor não precisa da nossa oração para agir. O Senhor age independentemente do nosso clamor. Mas o Senhor mesmo nos ensinou a pedir, a bater, a buscar. Buscamos, Senhor, misericórdia, em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos guarde, que o Senhor, com a sua bondade, tenha misericórdia de nós e que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre nós, que o Senhor sempre nos acompanhe, sempre nos dê a paz, hoje e até que Cristo venha. Amém. Grande abraço para você, meu irmão, grande abraço para você, minha irmã. Fique na paz do Senhor e até uma próxima oportunidade.